Eu creio que o Senhor vai continuar falando. Amém? Pai, no nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho, nós estamos aqui, Senhor, para ser renovados, restaurados pela Tua Palavra. Nós queremos mais de Ti, necessitamos da Tua direção, da Tua presença. Usa-nos como instrumento de Tuas mãos. Nós sabemos, Senhor, que somos dependentes de Ti. Em nome de Jesus, toma a vida dos Teus filhos que estão neste momento ouvindo, Senhor, as nossas palavras, ouvindo, Senhor, a Tua Palavra. Toma, Senhor, a vida do supervisor Cleito. Toma, Senhor, a minha vida, a minha casa. Protege, em nome de Jesus, todo o mal. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Nós queremos relacionar com a Sua Palavra. Nós queremos, Senhor, Te buscar. Queremos mais de Ti. E queremos que o Teu Espírito Santo venha falar conosco. Continua falando, Senhor. Fala com cada um. Fala aos nossos corações. Fala com cada um que vai entrar e ouvir, Senhor, a Sua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Revela o Teu amor. Revela, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. É isso aí, graça e paz. Bora caminhar aí na palavra. Nós estamos no capítulo 25 de Provérbios. Tarsila, um abraço. Bora compartilhar essa live. Nós estamos aqui no capítulo 25 de Provérbios. E o tema que eu dei hoje é cultive a humildade. Amém? Então eu quero ler aqui 3 versículos como base para a nossa caminhada dentro da palavra, que diz assim, né? O versículo 6 diz o seguinte: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes. Versículo 7. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante dos príncipes. Diante do príncipe. Amém? Então, o versículo 6 e 7 falam sobre a importância da humildade, né? E no versículo 27 também diz assim, ó, comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Então, nós sabemos que o Senhor, Ele rejeita, né, os soberbos. O Senhor rejeita, né, os soberbos. E há um jargão que muitos de nós já repetimos e já falamos, né, por diversas vezes, que diz assim, os humilhados serão exaltados. Na realidade, né, Jesus, quando falou isso, né, são palavras de Jesus, ele não foi isso que ele quis dizer, né, os humilhados serão exaltados. Né? Há um erro aí. A palavra diz que ao que se humilhar, né, ao que se humilhar, será exaltado. Então, por isso que é importante cultivar a humildade, né? A soberba é uma tragédia, né? A soberba é uma tragédia, né? Deus rejeita os soberbos, né? E a soberba precede a queda, né? Quando você vê uma pessoa soberba, orgulhosa, né? Já precede a queda. Então a mania, né? Muitas vezes a mania também de grandeza, né? É uma sedução perigosa, né? Uma sedução perigosa. Pode colocar o altivo, o orgulhoso, né, em uma situação de constrangimento, né? Uma situação de constrangimento. Então, a autopromoção, né? A autopromoção é um escândalo, né? O autoelogio é nocivo, né? O supervisor Cleito chegou aí, bora convidar ele, né? Para a gente já continuar caminhando aí nesse propósito na palavra. Eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco. Então, colocar-se no meio dos grandes, sem ser grande, pode ser não uma plataforma de honra, né? Mas uma porta aberta para a humilhação. Então, nós precisamos ter um coração quebrantado e humilde. Amém? Bora compartilhar? Deixa eu ver se eu consigo. Olha o supervisor aí. E aí, guerreiro? Paz, pastor. Na correria Boa noite. aí, né? Eu te atrapalhando, hein? Que isso, pastor, que isso. Uma correria brava. A gente vem, né?
trânsito de sexta-feira é só Só Jesus na causa, Jesus mas na causa. Você está bem? bem, graças a Deus, pastor, bem, tudo na É, paz. isso daí. Senhor, Um abraço na paz. família aí, essa família linda que você tem. Deus abençoe, Amém. viu? Amém. Se vê umas correrias passando uma vez ou outra, fica em paz, tranquilo, que é as criançadas, mas vamos lá, né? Aqui também acontece sempre. É um abraço ou do Natan ou da Sara. Tem os pequenininhos, eles gostam, né? Os Gosto. menorzinhos, eles sempre gostam. Não pode ver a gente fazendo alguma coisa diferente, que eles já querem estar juntos já com a gente. Isso é bom, né? É bom, é bom, é muito bom. O problema é quando eles ficam distantes, né? Aí porque tá com algum probleminha, tá tristinho, é porque tem alguma doença. Meio cabisbaixo, meio alguma coisa, a gente já tem que ficar mais atento, Isso. né, pastor? É isso aí, Eu agora Cleiton. tô passando pela... Cleiton, eu já fiz a oração aqui, eu orei por nós. Amém, pastor. E aí eu li 3 versículos aqui de Provérbios, né? Eu li o versículo Sim. 6, 7, 27. Mas você tem liberdade aí, viu, guerreiro, de aprofundar a conversa e deixa Deus continuar te usando. Eu coloquei um tema aí, o tema é meu, vou até tirar o tema aqui, se você quiser colocar. Não, pode manter, pastor. A gente se aprofunda no tema que o senhor colocou aí. Não, vamos no seu, o meu aqui é... Vamos no seu, amém? Aí a gente vai desenvolvendo aí. Eu peguei aquele Provérbios 25, né? Mantendo aí a continuidade. E a gente vê o quanto que falar de sabedoria, o quanto que o livro de Provérbios é um livro importante, né? Porque aqui nós já estamos num estágio onde já quem escreveu esses provérbios aqui já não é mais Salomão escrevendo, né? Já são assim são como que eu vou dizer, são pessoas que ali prestavam um serviço para o rei Ezequias, escrevendo a sabedoria de Salomão. Então é uma sabedoria que já estava chegando para um reinado após o reinado de Salomão, né? E sabedoria ela nunca é demais, né? Nunca é demais. E um rapaz, eu não vou me recordar agora quem que foi, mas eu vi uma frase de alguém que passou antes e falou que, né, a sabedoria está no aprender com os erros dos outros, e não aprender com os nossos próprios erros, né? A sabedoria está ali em saber reconhecer as oportunidades e não errar, mesmo que na vida de outra pessoa, e você não errar. E aqui Ezequias estava usando disso, né? O rei Ezequias vê ali os provérbios ali, a sabedoria de Salomão, e ele puxa isso para o reinado dele. E já começa ali meio que falando, né, que é direito de Deus ocultar certas coisas e é direito do rei tentar descobri-las. E no versículo 2, né, do verso 25 aqui. E a gente puxando isso para a nossa vida no dia a dia, né? Reinado, vamos dizer assim, reinado, reis, dentro da nossa própria casa, o reinado dentro da nossa própria casa é nosso, né? Nós somos sacerdotes dentro da nossa casa, nós somos aqueles que governam dentro da nossa casa. E quem tem que buscar a sabedoria divina somos nós, né? Não adianta a gente ficar esperando a sabedoria cair do céu, esperando o Senhor derramar uma porção sobrenatural de sabedoria, porque a porção sobrenatural de sabedoria está na Bíblia, está aqui, né? Nesse livro que está à nossa disposição. E se a gente não buscar dentro dele, fica complicado, né? Da sabedoria chegar. E talvez uma das grandes dificuldades nossas, né, dos cristãos hoje em dia, é exatamente saber separar o tempo para isso, né? Saber separar um tempo para buscar essa sabedoria, saber separar um tempo para viver de acordo com aquilo que Deus nos pede para fazer, né? Saber separar um tempo para ter relacionamento com Deus, para saber separar um tempo para ter um relacionamento não só de saber daquilo que está escrito, mas entender e colocar em prática aquilo que está escrito. E eu creio que seja uma chave, né, para a nossa vida no dia a dia, para que a gente possa ter uma vida, não vou dizer uma vida mais fácil, mas uma vida mais tranquila. Sim. Quando a gente se apega, né, naquilo que está na Bíblia, quando a gente vive de acordo com aquilo que está na Bíblia, e quando a gente entende as coisas que o Senhor nos passa, a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu creio que as dificuldades passam a ser vistas de uma forma diferente. Eu, pelo menos, na minha vida, no meu dia a dia, eu costumo falar que eu sou muito calmo, muito tranquilo, muito sereno. E não é questão só de tranquilidade e de serenidade. É questão de saber que, né, eu sirvo a um Deus que tudo ele pode e que tem coisas que estão no meu alcance, no meu controle, e tem coisas que não estão no meu alcance, no meu controle. E aquilo que não está no meu controle é tirar a melhor lição daquilo ali, né?
tirar a melhor, vamos dizer assim, pegar aquele limão ali e fazer a melhor limonada que possa ser feita dele. Não adianta você favorar com as vezes do limão, né? A gente bota um pouco de água, bota um pouco de açúcar ali e vambora. É Deus nos ensinando. E às vezes a gente para na caminhada, as pessoas param na caminhada porque começam a enxergar suas dificuldades, não as oportunidades que a dificuldade nos traz, né? Eu creio que sabedoria sem dificuldade ela não vai existir nunca. Porque são as dificuldades, são as situações difíceis que fazem com que a gente fique mais sábio, né? Não tem como você aconselhar alguém de algo se você não vivenciou aquilo, ou se você pelo menos não viu alguém perto de você passando por aquela situação e saindo daquela situação. E eu creio que o livro de Provérbios é exatamente sobre isso, né? São sobre lições de... Principalmente a gente pega o livro de Provérbios, ele fala muito sobre convivência, né? Sobre a forma da gente lidar com o outro, sobre o que a gente deve fazer no convívio com o outro, o que não devemos fazer, sobre, né? Sobre sermos retos, principalmente a questão de retidão, sobre a hora de falar, a hora de se calar. E são coisas que a gente começa a aplicar primeiro dentro de casa para a gente jogar isso para fora depois, externar isso, né? Lá fora, como realmente uma imitação de Cristo, fica mais fácil. A gente começa a levar as coisas de uma forma mais fácil, né? Se o senhor quiser acrescentar algo, o senhor vai... Não. Acrescenta aí, pastor, que senão eu estou falando, e vai passando, Apenas, né? fique em paz. No verso 13 diz assim, né? Ninguém consegue compreender a altura do céu e a profundidade da terra. De igual modo, ninguém sabe o que se passa na mente do rei. E eu preguei acho que faz mais ou menos umas 2 semanas na igreja, eu falei sobre família até, né? Sobre o padrão que foi dado, né? E Deus deu um padrão, né? Deu um padrão para Adão primeiro, e eu preguei e Deus me deu umas coisas muito assim profundas, me deu umas revelações muito profundas a respeito da criação e da forma que ele criou tudo, né? Que Deus cria Adão, e aí Deus cria onde Adão possa aprender a ser provedor primeiro antes de criar Eva, né? Deus cria Adão, e aí ele cria o jardim, e naquele jardim ele ensina o Adão a trabalhar, a cultivar, a ser um homem, né? Um homem provedor, a ser um homem trabalhador, a ser um homem que tem uma rotina, um homem de regras, um homem de conduta. Sim. E aí, então, ele bota Adão no profundo sono, né? Mata Adão ali, né? Coloca ele no profundo sono e traz Eva, porque ali Eva ia ter alguém preparado para estar provendo na vida de Eva, né? Traz ali um homem pronto, de acordo com o padrão de Deus. Ele preparou alguém no padrão. E antes dele trazer Eva, ele deu para Adão um tempo de relacionamento. E eu creio que hoje a grande dificuldade para a gente, vamos puxar assim, né, para o cristão dentro da família, para a gente de repente ganhar a nossa família, ganhar aqueles que estão mais próximos, é que a gente não entende que a gente, antes de sair louco, correndo, buscando ganhar todo mundo e trazer todo mundo, é criar, aprender o que é o padrão de Deus para nossa vida, né? Aprender o que Deus quer para cada um de nós, como que Deus espera que nós nos comportemos, né? E aqui no versículo 3 está dizendo sim, exatamente isso, que não dá para compreender a altura dos céus. Como que você vai compreender como que Deus quer que você caminhe? Como que você vai compreender aquilo que Deus espera de você se você não buscar em Deus aquilo que é para ser feito, né? E, né, botar o pé no chão, tirar o pé do acelerador, às vezes a gente precisa tirar um pouco o pé do acelerador, botar um pouco o pezinho no freio, olhar a situação toda como em volta e começar a ir para frente, né? Começar a caminhar de uma forma mais sábia, assim, né? E diz também, né, no versículo 4, né? Remova as impurezas da prata e o ouvires poderá com ela criar um vaso. Remova os perversos da corte do rei e seu reinado se firmará na justiça. E esse versículo, esse capítulo 25 aqui de Provérbios é um capítulo riquíssimo, né? Ele vai dando orientações para a gente em todas as esferas. Sim. E aqui no verso 4 ele começa falando sobre peças de joias, né, sobre prata e como o ourives ali o artesão vai fazer para tirar o melhor daquela joia, né, o melhor daquela matéria-prima para fazer uma joia. E fala, né, que no nosso reinado, no reinado de um rei, como que ele vai ter um bom reinado? Tirando os perversos do meio dele, né? E às vezes a gente não se atenta nisso, né, pastor? A gente está no meio, está em certos meios, está convivendo com certas pessoas, tem certas pessoas convivendo dentro da nossa própria casa e habitando junto com a gente, ou dentro do nosso ministério, a gente está cercado de pessoas que, de repente, não é o tempo de estar andando com essas pessoas, né? Às vezes a nossa vida
familiar não rompe, as contendas dentro da nossa casa não acabam, o problema com os filhos não muda, o nosso ministério não rompe, de repente, dentro da igreja, parece que a gente está ali, vai, o negócio não deslancha. E às vezes é porque a gente não começou a tirar os perversos ali, né? Tirar aquelas pessoas que não estão alinhadas, vamos dizer assim, para que as coisas possam fluir, né? Da forma que Deus espera que flua. E essas pessoas, elas influenciam, né? A Bíblia fala, né, que os maus costumes, em Provérbios, né, fala que os maus costumes corrompem os bons, e não o contrário. Exatamente. Né? E a gente acha... Os maus costumes corrompem os bons, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Exatamente. Ali a gente se atenta nisso, a gente está cercado de gente com os olhos maus, com hábitos maus, com uma língua má até, né? Vamos dizer assim, né? Com aquela língua de fel. E um dos pecados que a Bíblia mais condena, que a Bíblia mais aponta como algo grave, é exatamente o pecado do quê? Da maledicência. Vamos falar português assim, né? A fofoca. A Bíblia condena a fofoca. Ela não gosta de fofoca, de contenda, de pessoas contendeiras, né? E às vezes a gente está cercado desse tipo de pessoa e as coisas não fluem, não rompem, e a gente não se atenta a isso, né? E tá aqui, Provérbios falando, sai, tira esse povo do seu meio, tira esse povo do meio de convívio seu, para que você possa me enxergar a forma que eu gosto que as coisas aconteçam, né? E é uma grande sacada aí pra gente que Deus nos dá através da palavra dele, né? Fala também, não chame atenção para si diante do rei, nem exija um lugar entre as pessoas importantes. É melhor esperar até ser convidado perante os nobres que ser mandado embora e humilhado em público. E aí eu junto até um verso no outro aqui, porque assim, há um tempo para todas as coisas, né? E às vezes a gente está cercado por pessoas que estão mirando o resultado, não estão preocupadas em viver o processo e serem aprimoradas e melhoradas pelo processo. E às vezes a gente não vai para frente porque essas pessoas estão ali em volta de você, mirando que de repente você pode ser um degrau para algo, ou de repente porque você está se destacando um pouco mais daquela pessoa que pegar uma carona e se destacar junto com você, e te colocam em situações, de repente, para proveito próprio, que não é a vontade de Deus. E aí fala, né? É melhor você ser convidado. Eu vou dar um exemplo aqui da live. É melhor você ser convidado. Deus levantou o senhor, levantou a pastora Aida, e tem levantado um povo aí, né, na sede, para conduzir esse projeto que é o Seja Livre, colocou no coração de vocês, e vocês se aprofundaram, e tiveram um tempo de preparo, tiveram um tempo de aprendizado, souberam passar por um tempo, né? Preparando até hoje. Um tempo de deserto, um tempo bravo, a gente não entende bem como que é esse tempo, e vocês passaram por esse tempo, e a gente que está vindo agora aqui, né? Estamos agora olhando e aprendendo com vocês, e tendo a oportunidade de aprender com vocês. Para a gente é um privilégio ter esse tempo de mesa, ter esse tempo aqui na live, e é o tempo de ser convidado, esperar ser convidado, esperar estar junto, esperar aprender, estar junto para aprender, né? Quem somos nós, às vezes, para querer ensinar alguma coisa? Eu estou no tempo de aprender, eu estou no começo de ministério, eu falo sempre que a gente, né? Eu estou ainda nos meus primeiros 10 anos, não fiz 10 anos de ministério ainda, então eu estou aprendendo, estou engatinhando. Para mim tudo é novidade, tudo é novo. O Senhor vai, né, pela graça, pela misericórdia, vai acrescentando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas eu estou sempre aprendendo. E tem que saber esperar esse tempo, né? A gente quer muito estar... Às vezes as pessoas querem muito estar naquele tempo de evidência, de ser notado, de ser enxergado, e não entende que até você ser enxergado, nossa, tem muita água passando por debaixo daquela ponte ali, meu irmão. Tem muita coisa que a pessoa passou, tem muito perrengue, sabe? Até chegar no ponto de ser convidado para estar à mesa, para estar junto ali. Tem coisas, tem situações que a gente tem que passar. Né, pastor? Sim, é isso mesmo. Eu creio que todos nós precisamos sempre ter esse entendimento, né? E aí eu creio que esse seja o caminho para cultivar a humildade, que é saber que, principalmente, nós precisamos de estar aprendendo em todos os tempos. Todos os tempos. Sim. Né? Então, não existe ninguém que seja autossuficiente ao ponto de conhecer tudo e saber de tudo, né? Esse foi Cristo, né? Esse sim é a própria sabedoria, né? Ele é a sabedoria. Então, quando a gente cultiva essa humildade de entender
quando nós sabemos que não sabemos tudo, e quanto mais a gente procura conhecer, a gente percebe que menos a gente sabe. Eu creio que esse é um alicerce fundamental para ter um coração humilde, um coração quebrantado, para poder, né, sempre estar firmado e sempre estar recebendo uma direção do Senhor, né? Deixa eu só fazer uma observação, mais uma observação, porque você falou algo muito importante. Essas duas coisas, essa primeira em relação a sempre aprender é muito importante, né? Eu penso, eu aprendo, eu reflito, eu penso, eu aprendo, eu reflito. Isso é muito importante. Outra coisa que você falou foi em relação ao padrão familiar, né? O padrão familiar, como hoje a gente percebe que a sociedade está invertendo os valores, né? E a configuração da família hoje é a saúde da igreja. Então, família disfuncional gera, o padrão vai lá embaixo. E aí, muitas vezes, a pessoa tem um entendimento que fala, não, funcional, perfeição, não. Função é uma coisa, perfeição é outra. Funcionar é dentro dos princípios e valores, né, do reino de Deus, você entrar neste lugar de cumprir o seu papel como sacerdote do seu lar, você entender que você, como homem de Deus, você é quem vai pregar para sua família, para sua esposa, que é a primeira ovelha que Deus te deu, é a esposa, né? Você vai pregar ali, né, com atitudes, se prostrando diante do Senhor, orando, meditando a palavra, se envolvendo com o reino. Então, esse padrão, entrando dentro dessa funcionalidade, amando a esposa como Cristo amou a igreja, né? Dando atenção para os filhos, proteção, limite, destino para os filhos, né? Guardando ali a sua casa, protegendo a sua casa, né? Então, isso é fazer funcionar dentro dos princípios do reino. Então, família forte, igreja forte, né? Então, a real situação da igreja hoje, supervisor, a real situação da igreja é sempre um reflexo do que vem acontecendo na família, né? Então, a gente parte aí do pensamento, né, que a família é uma célula, né, da sociedade, e o que temos hoje é um gigantesco ataque contra a família, né? A gente tem como se fosse um câncer aí fora, atacando a célula família, né? Doido para trazer doido para contaminar, para mudar as coisas de padrão, para mudar as coisas de lugar. E se a gente não vigia, se a gente não está atento, eu e minha esposa, nós nos convertemos, né, num processo de divórcio, assim, estávamos prestes a nos divorciar. E até a gente entender qual que era o padrão de família e as coisas começarem a andar realmente, né, porque a gente vem com uma série de bagagens, né? Sim. E, infelizmente, eu sempre falo que no mundo, hoje, assim, né, o padrão aí da sociedade é o padrão fácil das coisas, né? Casou, tentou, deu certo, bom, começou a dar errado, parte pro próximo. Então você começa a conversar, hoje você está dentro do ministério, dentro da igreja, e se a gente não fala sobre isso, as coisas não mudam, né? Porque você começa a conversar e você conversa com um, e aí? Não, eu sou filho de pai e mãe divorciados, separados. Mas e você não? Divórcio. Não, e você? Separação. E você? Teve pai e mãe? Então, vamos ver ali, num corpo de 100%, é 15, 10% que vem de uma família estruturada. Quando eu falo estruturada, assim, que pelo menos teve aquela família... Presença do pai e da mãe, né? Dentro ali, por mais que o pai e a mãe não fossem perfeitos, mas teve a presença de pai e de mãe. E aí, dentro desses 15%... é 5% que teve uma presença de pai e de mãe funcional e no padrão. Os outros 10% eram um problema de alcoolismo da parte de um problema de alguma coisa da parte do outro. Então, uma estrutura totalmente destruída, derrubada, né? Assim, e vai refletir na igreja, né? E aonde que a gente vai buscar para reestruturar isso? É só na palavra de Deus. O manual está aqui, né? É a Bíblia que nos dá esse manual. E a gente precisa colocar isso sempre que tem oportunidade de falar sobre,
Porque a Bíblia está ensinando, e cabe para a gente que está aqui lendo ela e tentando ter um pouco de compreensão, começar a colocar em prática. Sim. O pessoal se assusta mesmo. A gente que tem uma família um pouco mais maior, vamos dizer assim, o padrão de hoje, que hoje o padrão familiar é uma família bem enxuta, né? As pessoas falam, um filho, no máximo dois e tal. E as pessoas se espantam. Às vezes, pela pouca idade minha, nem tão pouca mais, eu já estou beirando meus quase 40, vou fazer 38, mas minha esposa tem 33 ainda. E aí, quando ela fala, tem 4 filhos, a gente fez no pré-natal, acho que do meu último, da minha última menina. E a gente foi para consulta e tal, e sentamos com o médico. Tal, é a primeira gestação? Não, é a quinta gestação. A gente perdeu o primeiro, logo no começo do namoro, era para mim ter um de 18. E aí a quinta foi aqui, era a quinta gestação, nossa, quinta gestação. Aí ele arregalou o olho assim e falou, todas foram para frente. Ele falou, não, perdi o primeiro e essa é a quarta filho que está vindo, tal, né? Temos 3 já. E aí a primeira pergunta foi, são todos do mesmo pai? Por causa da disfuncionalidade, o padrão, né? Tá lá embaixo. E aquilo a gente tomou um baixo, né? A gente cristão ali sentado na mesa do médico ali. E quando ele perguntou isso, ela olhou pra minha cara assim, eu olhei pra cara dela e ficou os dois meio sem entender. Sim, todos nossos mesmo, né? A gente tá casado aí há um bom tempo e tal, e já temos um bom tempo juntos. E são todos mesmo pai e mesma mãe. Aí ele deu uma risadinha assim, meio de, né? Risadinha meio amarela, meio sem graça. Não, desculpa perguntar, mas não é normal. E a gente como igreja é algo, não, a gente não pode se acostumar. Não pode. É isso mesmo. A gente tem. Não podemos, em hipótese nenhuma, se acomodar e ser permissivos em relação a esse padrão. Nós, como sacerdotes da nossa casa, do nosso lar, nós precisamos elevar esse padrão, né? Muitas vezes a pessoa olha, Cleiton, e acha que não é possível, né? Mas é possível. É possível. Através da palavra de Deus é possível. Através da palavra de Deus a gente acha caminho, a gente acha direção, a gente encontra força, a gente encontra principalmente princípios e valores para fazer com que se torne possível, né? A palavra de Deus nos dá princípios e valores essenciais para que a gente saiba como guerrear, como lutar e principalmente como valorizar a estrutura da família, né? Sim. Que é o que está se perdendo agora. A estrutura da família hoje ela é desvalorizada, ela é colocada, né? Como se você pudesse ser pai e mãe de pet e fosse normal. Não quero ter filhos, né? Vou adotar um cachorrinho. Meu irmão, um cachorrinho é um cachorrinho. Por mais que você ame muito seu pet, é um cachorrinho. Não é um filho. Você falar que assim, eu vou ser mãe e pai de pet para alguém que de repente passa por um problema de não conseguir gerar, é algo para a pessoa fora da concepção, sabe? E a gente vai meio que se acomodando e se acostumando a esse tipo de coisa. E é o que o mundo quer, né? O que a cultura do mundo quer, que colocar isso como um padrão comum, como um padrão normal, não tem problema, você escolhe como que vai ser, como que é, e não tem problema. Ninguém tem nada a ver com isso, é a sua vida, é a sua escolha. E com isso eu creio que a intenção mesmo maligna, a intenção de Satanás, a intenção maligna dele seja de acabar com a estrutura família, porque é o principal projeto de Deus, né? O principal projeto que Deus colocou na Terra é a família. E ele acabando com essa estrutura, automaticamente, futuramente, se a gente não tem um reconhecimento paterno na Terra, como que nós reconheceremos um pai, né, na eternidade? Porque nós almejaremos uma vida com o nosso pai na eternidade se nós não almejamos em ter uma estrutura familiar linda aqui na Terra, quem dirá na eternidade, né? E eu creio que seja isso o principal foco de ataque dele por causa disso, né? Acabar com essa estrutura para facilitar o trabalho do inferno na Terra e tentar cada vez estragar mais pessoas e mais vidas. Exatamente. E tirar, né, do... E isso é inevitável projetar isso nessa relação vertical com Deus, né? A nossa relação na horizontal com o nosso pai biológico, se tem alguma brecha, alguma falha, vai afetar, né, na relação com o Senhor. Então, por isso que cada vez mais a gente vê aí, né, a família cada vez mais sendo atacada e sofrendo esse investimento das trevas, né? Porque quanto mais ferida, quanto mais ataque nessa relação com o pai biológico, com a mãe,
menos conexão, intimidade com Deus as pessoas vão ter. Então, hoje, infelizmente, a gente assiste a um acontecimento que talvez não tenha precedente aí na história, né? Que é a dissolução do grupo familiar. O livro Pastoreamento Inteligente fala muito bem sobre isso, né? E até cita, o pastor Cott cita o psicanalista Charles Neumann, né? E ele vem falando justamente sobre as consequências, né? Que vai refletir na sociedade, que vai refletir na igreja, né? E aí ele vem desconstruindo, né, a questão do não casamento, a descriminalização do adultério, a consequência aí eu digo que a consequência do El Chan, né? E a gente sabe que mulheres grávidas aí na adolescência, né? Pais precoces, que vão aí multiplicando, né? Um ciclo geracional aí, e cada vez mais o padrão vai diminuindo. Um ciclo de abandono, né? É um ciclo geracional de abandono, onde o pai não teve estrutura, a mãe não teve estrutura, automaticamente não vai conseguir dar uma estrutura para o filho que está gerando ali. E vamos dizer assim, parece uma batata quente. Vai um passando aquela batata quente na mão do outro, um passando na mão do outro, cada um tentando resolver a sua maneira, e as coisas cada vez se perdendo mais, né? E isso reflete, né? Literalmente, vamos dizer assim, reflete literalmente no corpo da igreja. Né? Essas coisas, o padrão reflete literalmente no corpo da igreja. Aqui mesmo em Provérbios, no verso 9, diz assim: quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. E a gente estava só falando um pouco antes, até com questão a problema da fofoca e da forma de lidar com as coisas. E isso é um padrão que não vem externo. Isso é um padrão interno de comportamento. Um padrão que já vem de tempos. O famoso padrão de, na hora da discussão, você pegar tudo que está guardado e taca em cima da outra pessoa. Independente de quem esteja em volta, independente de quem esteja escutando, independente de quem esteja, sabe? E não tem segredo guardado, não tem, sabe? Não tem... Acaba estourando, né? Na hora errada, falando na hora errada, no momento errado, no lugar errado. E é isso que o versículo 11 diz aqui do 25, ó. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a teu tempo, né? A seu tempo. Então a pessoa vai dormindo com aquela ira, né? E vai somatizando. E ira contida é algo muito perigoso, né? Que aí a pessoa acaba falando no tempo errado, tomando uma atitude errada e, infelizmente, vai somatizando isso, a ira contida, chega uma hora que explode, né? Como você bem falou. Aí vem o efeito Tasmania, né, pastor? O efeito Tasmania que é complicado, é perigoso, a pessoa explode, joga tudo pro alto, fala tudo que não é para falar, aquilo que de repente tivesse sido resolvido na hora certa, da forma certa, aquilo que de repente era só um grãozinho de areia, vira uma tempestade, e você ataca a tempestade em cima do outro, e ali depois para consertar, para, né, juntar os pedaços do estrago que isso faz, que é o complicado da coisa, né? E a gente tem uma Bíblia aqui que nos dá conselhos tão bons, tão ricos, para que a gente não haja dessa forma, e a gente às vezes não busca, não busca, né, ler, entender e compreender, viver isso da forma certa. Eu falo sempre que, né, a gente está aqui, né, caminhando aqui como supervisor, aprendendo como supervisor, e são diversas situações. São, né, a gente fala, né, que não é nem um pepino por dia, não é nem um abacaxi por dia para descascar, é uma feira mesmo. Imagina, viu? De situações que, assim, sem uma instrução de Deus, sem uma instrução mediante a palavra para você agir dentro daquilo ali, se você não vigiar, você se comporta e toma uma atitude de acordo com o que você tomaria no mundo, porque são coisas que nos deixam indignados às vezes, que nos deixam assim, você fala, caramba, como que isso pode ter chegado nesse ponto? Ou como que pode ter agido dessa forma com o outro? E tem que respirar ali, né? Saber
ter calma, ter paciência e respirar fundo para dar um bom conselho, para aconselhar da forma certa, para trazer a direção certa e para não deixar a nossa carne gritar mesmo ali na hora, né? E ir pela nossa razão, de repente. Eu creio muito nesse processo de enfrentamento, né? De enfrentar os problemas. Como isso traz sabedoria e experiência que ninguém tira de você, né? Esse processo é muito importante. Só para fundamentar a questão da ira lá, Efésios 4:26 também fala, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem dei lugar ao diabo. Ou seja, está irado, está com algum problema, enfrenta ali, enfrenta a situação. Não fica jogando a sujeira para debaixo do tapete. Vamos lá, vamos sentar na mesa, vamos ter uma conversa franca, difícil, mas franca. Pelo menos a gente não vai dormir com essa ira contida. A gente não vai dormir com esse problema. E amanhã, se o sol se pôr sobre essa ira, o que vai acontecer? Vai somatizando, né? Vai aumentando a ira. Aí chega uma hora que se torna insustentável e a pessoa decide, infelizmente, da pior maneira possível, como nós falamos aqui, né? Aí fala na hora errada, expõe o que não é para expor, mas quando a gente entende isso e tem essa direção de enfrentar a situação, enfrentar o problema, por mais difícil que seja, tendo uma conversa corajosa, isso traz sabedoria, traz entendimento, né, e experiência. Uma vez aconteceu uma situação lá no Danfer, eu gosto de citar o Danfer, o Danfer foi uma bênção na minha vida. Nós tínhamos muitos problemas lá, né? E um deles, uma vez, houve um problema de relacionamento com duas pessoas. E aí ficou aquela situação, um provocando o outro, e foi virando uma bola de neve. E aí, quando ficou uma situação insustentável, aí jogaram a batata no meu colo. Sobra para o mais bobo, né? Que tudo que aconteceu, a hora que já virou a tua mão, ela pediu Ai, Cleiton. Mas é uma bênção. E aí a gente, dentro daquela realidade que estava vivendo, foi uma pergunta simples, né? Que às vezes a gente faz e fala, e que é o mesmo Espírito Santo de Deus que dá aquele insight, né? E a gente acaba sendo usado por Deus. E a pergunta foi simples. Quem quer continuar com isso? Pronto. Quem quer continuar? Você vai continuar provocando? Você quer provocar? Continuar? E você? Não. Então, gente, é hora de parar, enfrentar as dificuldades que vocês têm de relacionamento e parar com essa provocação. Porque você provoca, ela provoca, vocês vão ficar nesse fogo cruzado até quando? Quem quer continuar com isso? Então, assim, é trazer a responsabilidade para as pessoas, né? Então, quando nós enfrentamos a situação, é melhor. Quando nós enfrentamos, a gente adquire experiência. No meu ambiente de trabalho, a gente está com um problemão lá. E o que o pessoal quer fazer? Transferir o problema para um outro lugar. Manda para o outro setor. Manda embora. Vai ter outro problema. Mas eu falei assim, olha, a gente tem uma grande oportunidade de enfrentar esse problema e aprender a como lidar com esse problema. Esse problema vai, mas vão vir outros. Vai chegar outro. Exatamente. E a gente vai ficar assim até quando? Tem que resolver, né? Se a gente não resolve, se a gente não encara, vai ficar correndo desse. Ele vai só aumentando, não vai tendo solução, vai chegar uma hora que você vai querer pensar em resolver e já não vai ter mais como resolver, porque cresceu demais, né? Exatamente. E a gente não passa por um outro estágio, a gente não avança, né? Eu falei, agora é um problema, o pessoal falou, não, vamos pensar direitinho, vamos ver se a gente consegue. E você tem que enfrentar, né? Por mais difícil que esteja, não tem como, tem que enfrentar.
enfrenta problemas, os problemas eles vêm exatamente para que a gente os enfrente e os supere, né? Aprenda com eles e os supere. Crie mais maturidade, crie mais sabedoria. Eles vêm para realmente fazer a gente usar ali a nossa inteligência do dia a dia de uma forma mais prática, né? Porque às vezes a gente fala assim, né? Temos que ter inteligência. Não, a inteligência é conhecimento. Conhecimento que não põe em prática. Você pode conhecer de muita coisa, ter conhecimento de muita coisa, mas na hora que a situação vem, se você não usa esse conhecimento em prática para resolver, não vai se tornar uma sabedoria para sua vida nunca. Você vai passar toda a vida correndo aquela situação. Toda vez que uma situação parecida vier, você vai fazer o quê? Vai correr, sair fora dela, né? E a gente, né, nessa nossa vida ministerial, são oportunidades que a gente tem todo dia, né, pastor? A gente tem todo dia uma oportunidade diferente de, ali naquelas situações que são colocadas, de aprender um pouquinho, né? Exatamente. Aprender um pouco com a situação, poder ser um canal de bênção, mas a gente acaba sendo abençoado também, porque a gente aprende muito em situações que lá na frente, porque às vezes as pessoas pensam que, né, a gente que está, de repente, um passo mais na frente, não passa por situações problemáticas e não passa por dificuldades. E às vezes a gente aprende com situações que a gente está ali para aconselhar e para, né, para dar uma direção, e lá na frente a situação vem para a gente fala, opa, já vi esse filme aqui acontecendo, então já sei por onde que eu vou sair desse negócio aqui antes de me ter essa situação, né? E a gente vai melhorando no dia a dia e vai sabendo lidar com essas situações no dia a dia. E tem que saber aproveitar essas situações, né? Não pode perder as oportunidades que o Senhor nos dá, né? A gente tem o costume de querer aproveitar só as oportunidades boas, né? E o Senhor nos ensina muito mais nas situações complicadas, nas situações difíceis. Exatamente. Nos momentos difíceis que a gente aprende mais, né? Sim, a gente aprender ali a lidar com situações de perdão, com situações de realmente negar o nosso eu e realmente falar para a pessoa, não, tudo bem, foi, passou, não vamos carregar isso daqui. E são situações que para a vida faz uma baita de uma diferença, né? A gente que lidar igual, tá aí, o senhor está à frente desse Ministério de Libertação, esse Ministério que lidar muito com situações de feridas, de machucados e de situações problemáticas mesmo, né? Que de difícil convívio, de difícil relacionamento. E quando a gente aprende a lidar com essas situações de difícil relacionamento, isso é um romper na nossa vida, né? É um romper na vida em todas as áreas. A gente acha que de repente é um romper só na área ministerial, mas não. A gente passa por pessoas que nos ferem, que nos perseguem, que querem nos atingir. É no trabalho, é com o vizinho, é em todo lugar que a gente está. E quando a gente aprende a lidar com esse tipo de situação e passar por elas com sabedoria, sem ficar carregando, né, sem deixar elas amarradas a gente, isso é algo que libertador para a nossa vida como cristão, assim. E eu acho que é uma forma de que Cristo começa a se mostrar na nossa vida, né? Que realmente a gente está passando por um processo ali de conversão e está sendo um processo positivo, um processo que está tendo um progresso ali no dia a dia. E a gente tem que saber aproveitar essas oportunidades, né? Não pode se perder nelas. E trazer isso para dentro da nossa casa, né? Eu acho que a gente hoje tem uma grande dificuldade em lidar com a questão do perdão, com a questão da aceitação, com a questão de entender que os outros são falhos, que assim como nós somos falhos, o outro também é falho. E isso é uma oportunidade que a gente tem dentro do ministério enorme, muito grande. E eu costumo dizer que se a gente tiver um mínimo ali de maturidade durante esses processos para entender que isso são oportunidades de aprender e não de se machucar, né? A gente evolui e cresce muito como pessoa, como cristão. E a gente passa a ser ali realmente um mertiolate, né? Um remédio, né? Dentro do corpo, no meio do corpo ali. Às vezes as pessoas vão passar por situações e vão chegar até a gente vai saber lidar, não deixar isso internizar na gente para que isso nos trave, nos pare, nos paralise, e sim ser algo que nos sirva como combustível para prosseguir, né? Para criar forças e para saber lidar com situações difíceis e aconselhar as pessoas da forma certa, né? E trazendo isso, geralmente, né? Essas situações que a gente passa externamente no ministério, inconscientemente a gente coloca elas em prática internamente dentro da nossa casa. E quando a gente começa a colocar
colocar isso em prática dentro da nossa casa, a instituição família começa a voltar para o prumo. A gente, sem perceber, cria filhos que não são vitimistas, a gente cria filhos que não são frágeis, a gente cria filhos que não são suscetíveis a qualquer coisa que é colocado na cabeça deles. Eu tenho passado por isso dentro da minha casa. Eu tenho a minha filha mais velha, hoje está com 13 anos, e eu tenho um menino de 12 logo na sequência, vai fazer 12. Então eles estão naquela fase crítica. A escola está colocando um monte de coisa, o professor está colocando um monte de coisa, amiguinhos estão colocando um monte de coisa. E o convívio deles comigo e com a minha esposa, a forma que a gente se relaciona com eles, tem criado neles uma estrutura sólida para lidar com essas situações. Exatamente. Não é qualquer coisa que colocam para o meu que eu tenho que ficar, sabe? Eu não tenho mais aquele desespero de ficar preocupado, não. Eu tenho que todo dia estar preocupado com quem conversou, como que está conversando. Não, as minhas conversas com eles são produtivas e são direcionadas por Deus o suficiente para que eles peguem experiência nessas conversas comigo e com a minha esposa e coloquem isso em prática lá na escola deles, na rua com os amiguinhos dele, de forma que, assim, o que é de ruim acaba que se afastando. Eles são luz no lugar onde eles chegam e aquilo que é ruim, quando chega tentando bater ali, tentando entrar, encontra uma barreira de luz ali neles e se afasta. Eles repelem, automaticamente eles acabam repelindo. E aí, como o senhor falou, né, a gente acaba demonstrando na prática que é possível, sim, ter uma estrutura familiar sólida e saudável hoje, né? Dentro daquilo que Deus nos ensina, dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos de Deus, é possível ter essa estrutura familiar sarada e funcional, né? Sarada, funcional e blindada, né? Blindada contra a influência do mundo, porque a escola está exercendo uma influência muito forte, principalmente em famílias disfuncionais, roubando a sexualidade das crianças, né? Enxertando nelas uma mentira, né? uma mentira que está passando como verdade, principalmente na questão da sexualidade, mas famílias que têm a presença do pai e da mãe, que afirmam a identidade dos seus filhos, que são presentes, que protegem, que têm tempo de qualidade com seus filhos, não são influenciados, né? Não correm risco. A gente vê isso na escola. Eu trabalho na escola. Sim. E a gente percebe que a família nuclear, a família, né, funcional, segundo os princípios, né, do reino, ela blinda os nossos filhos de toda perseguição maligna e de qualquer influência de qualquer filósofo, de qualquer professor. Por quê? Porque você está ali não somente com palavras, o pai e a mãe estão com atitude, com comportamento, né? Funcionando ali não somente com palavras, mas com atitudes, mostrando. E isso é eficaz, né? Como a minha esposa escreveu aí, né? Então, quando nós temos essa funcionalidade, isso é algo poderoso. Supervisor, caminhando aí para o fim, que nós hoje tem saída do encontro aqui, glória a Deus por isso. E aí, Deus abençoe. Vamos marcar outra mesa, agora essa mesa física, para a gente sentar e compartilhar a palavra e ter um tempo de qualidade juntos aí. Louvo a Deus pela sua vida, sim, pela sua família, né, por ter aceito por ter aceito participar da live. É um tempo assim que a gente aprende muito, né? E esse é o propósito, buscar o Senhor, né? Vivenciar e aumentar o padrão, né? Aumentar o padrão. A gente vai sempre conversando. A gente fala, né, que o senhor citou Efésios, falando da questão de não dormir irado, e a gente, né, na nossa igreja a gente tem a visão de casa de paz, e em uma das palavras de casa de paz, essa passagem é usada, e eu sempre uso ela quando eu faço casa de paz, quando eu vou visitar, eu falo que ela é um manual de vida, né? Sim. E ela dá uma série de instruções pra gente. Da forma de se comportar, o que roubava. O senhor até conversou, acho que estava numa live com... Não lembro se foi com o supervisor William ontem, ou ontem de ontem na outra live, mas falou exatamente sobre o que roubava. Não roube mais, pelo contrário, use a sua mão para trabalhar e tal. E ela dá uma série de instruções. E a Bíblia é isso, né? Uma série de instruções para o nosso dia a dia, para que a gente saia daquele nosso caminho mau e entenda como andar num caminho bom.
E quando a gente traz isso para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, não tem como dar errado. E quando a gente traz isso para dentro do nosso ministério, como o Senhor tem feito, eu, assim, um romper para mim, que eu amei, que para mim foi, acho que, a experiência maior com relação ao passado, a passagem pelo Seja Livre, foi essa sacada, essa chave que o Senhor deu para vocês na dinâmica do Seja Livre, que está baseada é relacionamento, é se relacionar com Deus, é ser moldado no dia a dia num relacionamento com Deus, e é esse relacionamento com Deus que vai afastar a gente do pecado, que vai afastar a gente das nossas falhas, das nossas transgressões, e nos ensinar a andar de uma forma correta, que agrada a Deus, né? Não é a luta contra o pecado só, não é uma luta tola contra o pecado, não, é uma vida de mergulho mesmo num relacionamento com Deus, mais do que ficar preocupado com o pecado, a gente tem que exatamente uma vida de santidade, de relacionamento com Deus. Aí o pecado vai fugir da gente e a gente vai saber identificar ele quando ele vier, né? O prato bonito, quando vier ali se camuflando, a gente vai saber identificar esse prato. E agradecer ao pastor pela oportunidade aí, né? Um privilégio. Travou? Travou. Oh, voltou? Voltou? Eu acho que voltou. Vamos lá. Cleiton. Cleiton. Gente, acho que travou aí. E a gente vai finalizando aqui. Amém? Cleiton. Eu acho que travou ou caiu a conexão dele. Cleiton saiu. Travou, né? Acho que ele caiu. Amém, gente? Nós vamos encerrar. Deus abençoe a vida de vocês. Nós agradecemos ao Senhor por este momento, né, que nós passamos aqui, tempo precioso, compartilhando a palavra, crescendo aí na graça e no entendimento. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Um forte abraço aí. Deus abençoe. Eu vou orar e a gente encerra, tá bom? Pai, no nome de Jesus, nós queremos ter a sabedoria, Senhor, como diz a tua palavra aqui em Provérbios, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Nós queremos estar alinhados, Senhor, com a tua vontade, com o teu querer, com a tua palavra. Por isso nós estamos aqui, Senhor, querendo cultivar a humildade, querendo, Senhor, aprender mais, queremos multiplicar a tua graça, queremos propagar, Senhor, as suas virtudes. Em nome de Jesus, Pai, arranca de nós toda hipocrisia, arranca de nós todo o mal, em nome de Jesus. Cobre a cada um dos teus filhos com o teu sangue, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um abraço, Deus abençoe.